noite para todos aqueles que sempre nos deram forças para que a gente continue nessa caminhada de levar a palavra de Deus através desse momento bíblico. Nós ficamos um período aí parados, mas o objetivo dessa parada foi a gente fazer oração, se preparar, o grupo todo da Pastoral Bíblica se preparando, acertando os seus horários, mas é uma alegria enorme. Por isso, eu agradeço e cumprimento a Maria Cândida, muito obrigada. O César, que com um carinho todo especial, está sempre pronto para colaborar com a nossa pastoral. E que este mês, que nós vamos recomeçar, seja realmente o ponto de partida de mais um ano com esse momento bíblico através do Facebook e do Face e o outro programa, como é que chama? YouTube. Olha, eu esqueci, desculpa. E o YouTube da Basílica. É muito bom poder contar com esses instrumentos de comunicação que hoje estão favorecendo para levar coisas boas para as casas, para levar a palavra de Deus, para meditar, sempre seguindo o nosso projeto de fazer uma leitura orante da Bíblia. Lembrando sempre que a leitura orante tem os passos de leitura. Primeiro a gente lê com atenção, abrindo o ouvido e pedindo que aquilo que a gente está lendo entre no nosso coração. Depois a gente faz uma meditação. O que aquela palavra quer falar para a minha vida, para a nossa vida, para o nosso mundo, para a nossa sociedade. Depois, nós fazemos a oração. Lembrando sempre que pela Bíblia, Deus fala com a gente. E pela oração, nós falamos com Deus. Então, fazemos a oração de louvor, de gratidão, de pedido de perdão, de busca de socorro para continuar nessa caminhada que nos leva rumo ao encontro definitivo com Ele. E aí vem que a palavra de Deus tem um objetivo: nos comprometer com um projeto. A nossa vida é um tempo de caminho comprometido até a chegada definitiva com Deus. Então, este ano é o Evangelho de Lucas e nós vamos usar algumas outras passagens, inclusive a de hoje um pouco diferente. Vamos ouvir pela Maria Cândida uma oração para iniciar esse nosso encontro. Peçamos sempre ao Espírito Santo que nos dê o dom do entendimento, da compreensão, para decidir claramente o caminho a seguir, que será envolto de fraternidade, amor, paz, solidariedade, justiça, verdade. Vamos agora fazer o sinal da cruz, um pouco diferente, para começar esse nosso estudo. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que a vossa palavra possa vir
através das nossas palavras, chegar não só ao nosso coração, mas ao coração de tantos que te ouvem. Então, para começar, vamos ouvir a leitura de um profeta. Vamos ouvir o profeta Isaías, capítulo 48, só 3 versículos, o 17, o 18 e o 19. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído diante de mim. Bom, primeiro, vamos ver o que significa profeta, para que a gente não tenha uma noção errada. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. É a voz de Deus. Então, quando Isaías está falando que eu sou o Senhor, ele está dizendo, Deus está falando. E olha como é bonito que ele chama a atenção. Se você seguir bem a leitura, ele fala assim, eu sou o teu Deus, o Deus que te ensina o que é útil. Então, a palavra de Deus quer nos ensinar o que é útil, o que realmente tem sentido para a nossa vida. E ainda ele completa dizendo que ele é um guia do caminho, a palavra que ele está ensinando. O que significa o que o profeta diz nesse versículo? Deus ensina, só aprende quem quer ouvir. Quem quer aprender. Às vezes, Deus deixa tão claro o caminho, mas nós, humanidade, escolhemos um outro caminho. Em vez de ouvir, ele fala aqui o que é útil e o que deves fazer para andar neste caminho. A gente pode ouvir, e como dizem em brincadeira, ouve por uma orelha e solta pela outra, e começa a tomar atitudes que a gente decide. A gente acha que é o certo. Então, o profeta é aquele que vai nos alertar, que vai nos dizer, olha, veja bem qual é o caminho. A vida é um tempo. E até quando a gente lê em Salmos, em Provérbios, que fala que a vida é um tempo muito rápido, que passa como uma neblina, que passa como um vento. É isso mesmo, a vida é muito rápida. Mas é um tempo que Deus
nos dá de presente para com esta vida a gente fazer um caminho que nos leva ao encontro dele. Vamos ouvir outra vez esse versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha, mais uma coisa para a gente aprender do profeta. Tenho sido obediente, ouço o que Deus me orienta, confio. É a pergunta que esse versículo quer fazer para cada um de nós. Para cada um, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Estamos ouvindo esse ensinamento que é tão claro dentro da palavra de Deus. Então agora nós vamos ouvir mais uma vez o versículo 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Olha que bonito quando ele fala, ah, se tivesses ouvido. É um sentimento. Quantas vezes um pai, uma mãe, fala com os filhos e eles não ouvem. Aí, passado o tempo, eles voltam e o pai e a mãe acolhem e falam, ah, filho, se você tivesse ouvido, você não teria passado pelo que você passou. É isso que ele está falando para nós nesse versículo. Ah, se tivesses ouvido. Quantos de nós, temos momentos que a gente fica surdo à palavra de Deus e toma decisões distante daquilo que ele pede da gente. É uma expressão que exprime o amor de Deus. Ah, se tivesses ouvido, não estaria passando pelo que você está passando. Olha como Deus conversa com a gente como um pai que nos ama muito. Olha que ele compara, é muito interessante essa comparação com o rio e o mar. Por quê? O rio, se nós humanos não mexemos na direção do rio, ele vai direitinho no caminho até o encontro do mar. Se nós não mexemos no projeto de Deus para a nossa vida, nós vamos direitinho ao encontro do Pai. Que caminho é esse? Muito claro. Jesus veio, Deus veio como homem em Jesus. Caminhou para nos ensinar o caminho. Sabia que nós teríamos dificuldades de caminhar sempre firmes, mas ele morre por nós para nos perdoar. Cabe a nós o nosso sim, aceitar Jesus. E toda vez que a gente perceber que estamos desviando, pedir perdão. E Deus, misericordioso, nos perdoa sempre. As ondas do mar
vão, voltam, parece uma música. Então, nós temos que caminhar, ouvindo o que Deus quer de nós. Vamos ler o versículo 19 outra vez. Também a tua posteridade serão como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia, e seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Então, seguir a palavra de Deus leva até os nossos descendentes, os nossos filhos, nossos irmãos, nossa comunidade. Esse texto, com 3 versículos, é de uma riqueza tão grande do amor de Deus por nós. Só nos resta agora a nossa oração, que mais uma vez a Maria Cândida vai estar fazendo para a gente. Senhor, ouvimos e meditamos vossa palavra, ditas através do profeta Isaías. Precisamos pedir vosso perdão por tantos desvios que temos visto e vivido diante do mundo. Senhor, que o Espírito Santo fale aos corações, ao meu, ao seu, que participa conosco deste momento, e a tantas pessoas que precisam encontrar no Senhor o verdadeiro sentido da vida. Dá-nos, Pai, entendimento e discernimento para nossas decisões e força, coragem para realmente vivê-las. O nosso compromisso. Bom, por que nós optamos, e agora para completar vai ser o Salmo 24, e a pastoral bíblica escolheu esse texto para começar. Os 2 textos vão estar falando para a gente da importância da palavra de Deus. Então, que esse momento, que toda terça-feira, seja um momento de gratidão, um momento de bênção, um momento que nos ajude realmente a estar ouvindo de Deus qual o projeto dele para a nossa vida. Então, como compromisso, nós vamos agora meditar o Salmo 24. Presta um pouco de atenção, se você está com a sua Bíblia, como começa esse salmo. Porque em algumas Bíblias ele é o 23. Assim como o 23, que é tão conhecido nosso, em algumas Bíblias ele é o 22. Então, na nossa Bíblia, tanto na Bíblia pastoral, como na Bíblia de Jerusalém, é o número 24. Abra a sua Bíblia e vamos conversar um pouquinho com esse salmo, com essa oração, e ver que linda mensagem ela nos traz do amor de Deus. E quem é Deus? O que Ele quer de nós e o que Ele faz por nós. Então, nós vamos devagarzinho, versículo por versículo, repetindo e pensando no Salmo 24. Primeiro versículo vai nos falar quem é Deus. Deus, Criador de todas as coisas. Isso é tão importante.
no mundo onde as coisas parecem que caminham para um esquecimento que Deus é o Senhor de tudo. E a palavra de Deus, a fé, não vai brigar com a ciência. Vai dizer, obrigado, Deus, que o Senhor deu ao homem a capacidade de, com a ciência, buscar condições de vida para a humanidade. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o início de tudo. E esse versículo 1, do Senhor é a terra, e tudo que tem na terra, quem habita nela, falando, Deus é o Criador. Não vem brigar com ciência nenhuma. Mesmo que a ciência chegue a um ponto que ele não tem resposta, ele pode encontrar a resposta. Ali está Deus, Criador, até da capacidade humana de buscar respostas, a ciência. Depois ele fala também uma coisa bem conhecida nossa. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Nós temos até uma música que fala isso para nós, né? Quem subirá? Quem permanecerá? Aquele que busca viver dentro daquilo que ensinou. Olha a ligação das palavras do profeta Isaías com a oração do salmista. Quem vai estar com Deus? Quem ouve, quem vive, quem se compromete com Deus. Aí ele continua e ele fala, quem vai ficar? Quem é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. É tão simples. O que é limpo de coração? O que é dizer aquele que é puro, limpo? Aquele que é verdadeiro. Aquele que tem no seu coração o projeto de Deus. O Espírito Santo está lá. Pôs a semente. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que a gente fala, venha a nós o vosso reino. Que reino é esse que nós pedimos? O reino da verdade, o reino da partilha e não da ganância, o reino da fraternidade e do amor. Mãos puras. Olha o que é uma mão pura. Ela está ligada, a nossa mão se liga à ação. É a mão que se estende ao outro. É a mão que revela o amor misericordioso. Eu não posso ter uma mão fechada só no meu interesse, só na minha vida. É isso que o salmista está falando para nós. Quem vai entrar no reino de Deus? Daí ele continua falando no versículo 6. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, Deus de Jacó. O convite lá em Isaías que nós refletimos. Ouvir e viver. Colocar no coração. Essa é a geração da vida daqueles que querem estar em comunhão com Deus. Os textos hoje
São textos que nos convidam a meditar como eu tenho ouvido, como eu tenho vivido. E nos convida a nos pormos de joelho, reconhecer o quanto a gente erra e pedir perdão. E esse Deus que se fez homem em Cristo, com seu amor misericordioso, olha para nós através do sangue derramado por Jesus. Aí ele continua: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai. O que significa levantar portas? Levantar a vida. Levantar para um projeto de eu quero, apesar dos meus limites como pessoa, eu quero seguir a Jesus. E peço perdão toda hora, mas eu quero. Isso é levantar a porta. Quem é esse Rei da Glória, Senhor forte, poderoso, poderoso até na guerra? Que guerra será que esse salmista estava falando? Mas que guerra nós podemos falar hoje? Uma guerra para que os valores de Deus, os valores de Cristo sejam vividos, sejam seguidos. E aí então ele fala: levantai as portas, levante a vossa cabeça. Levanta. E quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente fala: venha a nós o vosso reino. Que reino é esse que nós estamos pedindo? Reino de paz, reino de amor, reino de união. Como nós temos vivido? Somos nós os responsáveis para que esse reino aconteça, porque ele precisa nascer no nosso coração. É isso que o salmista está falando para nós. Aí ele continua: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Os meus olhos no Senhor. Ele vai tirar os meus pés de caminhos que eu não devo seguir. E quando eu perceber que eu dei um passinho fora, eu vou dizer: livra-me, Senhor, de toda tentação. Livra-me, Senhor. É o Pai Nosso. Então nós temos tudo para que esse Deus faça morada no nosso coração. E a gente vai caminhando para fazer morada definitiva com este Pai tão maravilhoso, que nos preparou uma casa. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, nós rezamos isso várias vezes. Está sentado à direita do Pai. O que é essa direita do Pai? É o nosso lugar, à direita, andando à direita de Deus, construindo esse reino. Então, qual é o nosso compromisso? É esse momento de realmente seguir esse projeto de Deus. Em oração, que a gente diga: Pai, gratidão, gratidão, gratidão pela vida. Perdão, perdão por não ser santo. Perdão, e faz-me amá-lo cada vez mais nessa caminhada da vida, amando a Deus e ao próximo.
Esse é o nosso compromisso. Até nosso próximo encontro, na outra terça-feira. Obrigada para cada um que participa com a gente.